Quem chegou depois, eu cumprimento, espero que esteja tudo bem com as famílias de vocês, estendo as considerações que eu fiz no final, quem foi chegando depois, tá? Nesse momento aí tão complicado, tá bom? Professor. Oi. A Tamires fez uma pergunta. Ou a Mariana. Perguntaram aqui. A Mariana perguntou se sempre vai ser nesse horário a reunião. Não, vai ser normalmente no horário das aulas. Só que assim, o próximo passo, né? Está agradecendo ali, vai ser no horário das aulas. É porque dessa vez eu estava fazendo essa preparação e fui postando um material antes para surgirem as dúvidas, os questionamentos, para ver se o pessoal ia acessar, etc. E também a gente não sabia quanto tempo ia durar essa situação, né? Mas agora está parecendo que vai ser uma situação que talvez dure até um pouco mais do que estava previsto inicialmente. Então, a gente vai ter que começar a fazer essas reuniões com mais frequência e vai fazer no horário das aulas. Nesse intervalo, eu vou postar o material sobre bens, os slides e os textos, ou alguma videoaula também que eu vou selecionar, né? E aí vocês já podem começar a ler daqui para terça-feira, né? E aí na terça-feira a gente conversa sobre bens, faz uma reunião dessa também, né? Sobre bens, né? E aí a gente vai se reunindo e trocando ideias, vai aperfeiçoando o uso dessa ferramenta. Para mim é novidade, mas eu já estou me acostumando a usar, né? Enfim, a gente pode usar até mesmo quando as aulas presenciais tiverem sido retomadas, a gente pode, por exemplo, na véspera da prova, alguns dias antes, se reunir aqui para tirar dúvidas, né? São novas possibilidades que aparecem, que se aprende aí com essa crise, né? Bom, então... Professor... Oi, pode dizer. O Ferleandro, ele falou assim, gostaria de sugerir atividades. Aí ele falou assim, acredito que seja importante postagem de material para resolução de exercícios, atividades obrigatórias, a fim de fixarmos o conteúdo de maneira mais disciplinada. Sim. Pois também tinha mandado aqui no grupo sobre isso. Será postado. A gente já tinha a ideia de, desde o começo, postar listas de questões, né? Então, vai ser algo que vai ser feito. Nós vamos postar as listas de questões e depois a gente vai fazer as conferências para resolver as questões presencialmente, certo? Mas eu acho que ele apontou aqui foi que ele queria atividades obrigatórias, porque eu acho que, querendo ou não, se a atividade tiver um caráter obrigatório, ela vai estimular o aluno mais ainda a resolver. Porque se for algo facultativo, muita gente não vai resolver. Eu acho que ele quis atentar esse caráter obrigatório. Também acho. A gente tem que ver também como é que vai funcionar isso, né? Como é que a gente não recebeu ainda da Vice-Reitoria de Graduação orientações sobre avaliação, mas eles prometeram que nos próximos dias vão nos dar informações sobre a avaliação. E aí a gente vai fazendo atividades valendo ponto, trabalhos valendo ponto, a gente vai fazendo. A gente pode usar o Google Formulários, a gente pode usar o próprio quiz, o Kahoot, né, o MindMeister. Enfim, a gente tem muitas opções, né, de plataformas que a gente pode usar para fazer algumas atividades valendo ponto. Mas aí também, a gente também tem que ter um pouco da autodisciplina, né? De postar a lista de exercício e o pessoal tentar ver o exercício, tentar resolver, né? Até porque é isso aí que vai gerar o próprio conhecimento, tá certo? Bom, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, eu vou agora compartilhar com vocês a tela dos exercícios que a gente preparou para hoje, né? Que a gente vai resolver esses exercícios. Deixa eu só conseguir aqui. Pronto, só conseguir aumentar o tamanho. Tá visível para o pessoal? Como é que tá? Para mim tá perfeito. Para mim tá ótimo. Para mim também tá bom. E dá para dar zoom aqui. Se der para dar zoom, então tá ótimo. Bom, então a gente vai resolver aqui algumas questões, né? Todo mundo tá dando ok aí no chat? Não sei, não tô vendo. Tá tudo certo? Bom, vamos lá. Então, a questão número 1, ela é uma questão sobre domicílio, né? Ela vai lidar com uma das características do Código Civil 2002 sobre domicílio, né?
que é justamente a questão de você ter pluralidade de domicílios. Você pode, por exemplo, ter um domicílio voluntário, né? Você pode ter um domicílio geral, né? Que é o lugar onde você reside com intenção de permanecer, né? Você tem lá residência com intenção de permanecer, esse é o seu domicílio geral. E você pode ter um domicílio, né? Um domicílio, por exemplo, profissional, né? Assim como é possível também a pessoa ter um domicílio geral, que é o local onde ela reside com o definitivo, e ter um domicílio necessário, por exemplo, o servidor público, né? Que passa num concurso público, que é um exemplo até que o professor André menciona, né? Lá no seu vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Em virtude de ter se empregado em uma empresa de construção civil de Niterói, o engenheiro João, por lá, estabeleceu residência, comprando uma casa. Algum tempo depois, João conheceu em Fortaleza a empresária Carolina e, após 3 anos, se casaram. Entretanto, em virtude de suas atividades profissionais, nenhum dos dois conseguiu se mudar permanentemente para a cidade do outro, de maneira que alternavam-se semanalmente, sempre compartilhando de modo equânime as respectivas despesas domésticas. Diante dessa situação fictícia, sob o aspecto estrito da vida civil, observem que, no caso aí, né, tanto João quanto Carolina, né, eles têm mais de uma residência onde alternadamente vivem, né? Então, ambos vão ter domicílio, né, tanto na cidade de Fortaleza como na cidade de Niterói. Né? Por quê? Porque eles têm mais de um local onde eles alternadamente vivem. Então, a resposta correta, né, João e Carolina possuem mais de uma residência com ânimo definitivo, podemos considerá-los domiciliados em qualquer uma delas. Né? A segunda, Maria, artista circense, nasceu em Salvador. Né? Resposta, né, só para deixar claro, né, a resposta está aqui e tem C de casa. Tá? Resposta tem C de casa. Tá? Maria, artista circense, nasceu em Salvador. Maria faz espetáculos por todo o Brasil com a companhia de circo de que faz parte, considerando que seu marido e filho residem em Olinda e que seus ascendentes mais próximos residem em Ilhéus, ter-se-á por domicílio de Maria. Observem que a Maria é uma artista circense. Né? Essas pessoas, artistas circenses, né, pessoas que não têm um local fixo, por exemplo, uma pessoa que ela participa de uma companhia de dança, que participa do Cirque du Soleil, né, e que está constantemente em turnê, um dançarino da Madonna, um dançarino da Anitta, um dançarino da Ludmilla, da Isa, enfim, qualquer dessas pessoas aí que a gente pense, o back vocal do Roberto Carlos. Né? Então, essa pessoa, ela está sempre fazendo shows. Né? Então, observe, no caso desse, essa pessoa vai ter domicílio no local onde foi encontrada. E tem B de bola. Certo? Tá? Não é porque o marido e filho residem em Olinda e que os pais dela residem em Ilhéus que ela vai ter domicílio na casa dos pais, porque ela não é menor de idade. Não disse aí na questão que ela era menor. E nem que o marido e o filho residem em Olinda, que vai alterar a regra legal de que ela tem domicílio onde foi encontrada. E vamos não só decorar isso, mas vamos entender o porquê disso. Imagina que uma pessoa, né, a Maria, bateu no carro, né, não quero desejar esse mal para ninguém, mas vamos imaginar que a Maria bateu no carro do Lúcio. E o Lúcio precisa propor uma ação, né, para cobrar o prejuízo da Maria. Aí ele vai pedir para o juiz, o oficial de justiça, ir 300 mil vezes em Ilhéus, vai chegar lá, ela não está lá. Vai 300 mil vezes em Olinda, vai chegar lá, ela não está lá. Mas, de repente, o Lúcio sabe que o Cirque du Soleil vai fazer um espetáculo em Recife. E aí ele avisa para o juiz, que determina que o oficial de justiça, quando acabar o show, ele vai lá, leva a citação para Maria, e a Maria vai poder ser citada e responder à ação no local onde ela foi encontrada. Tá certo? Então, isso aí é para facilitar o fluxo das relações das pessoas.
né, para possibilitar que as pessoas exerçam seus direitos, tá certo? Se vocês quiserem falar alguma coisa, Marina e Alice, viu, fique à vontade. O João Tem Vitor uma Medeiros dúvida, lhe professor. perguntou se a intimação seria entregue no local dos acidentes, se ela fosse processada. Ou então, Não, acho que pode ser de outro não, familiar, mas ele não, disse que é acidente. no local onde ela foi encontrada, certo? No local onde ela foi encontrada. E aí, geralmente, respondendo a pergunta, João Vitor, quando alguém vai fazer algum tipo de contrato com um jogador de futebol internacional, com um artista circense, a pessoa faz o quê? Faz aquela cláusula de eleição de foro, né? Qualquer problema decorrente desse contrato, ele vai ser proposta a ação na cidade tal, né? Já para facilitar a vida das pessoas, tá certo? Espero ter esclarecido aí a questão, tá? Tu ia perguntar, Yades, ia falar alguma coisa? Não, era só sobre a dúvida do João Vitor mesmo. Ah, tranquilo. Bom, a próxima questão é uma questão que caiu numa prova de concurso aí de promotor de justiça em São Paulo. Considere o seguinte enunciado: as associações e as fundações apresentam traços que as aproximam, mas não se confundem, por terem natureza jurídica diversa. Diante disso, aponte a alternativa que demonstra a verdadeira distinção entre elas. As associações têm finalidade lucrativa. Parou por aí, já está errado, né? A associação, ela não tem finalidade lucrativa. E aí eu vou me reportar a um momento do vídeo do professor Anderson, né? Que é um momento importante, que muita gente confunde assim: professor, desde que eu entrei na faculdade, eu faço parte do CA. E o CA, ele é uma associação. Não necessariamente um CA precisa ser uma associação, mas muitos se constituem como associação. Então, o CA é uma associação, professor. E no CA, para a gente pagar o aluguel de uma sala, para a gente poder contratar um palestrante, a gente fez umas camisas e vendeu umas camisas. Ou então a gente fez um churrasco e a gente cobrou o ingresso a X reais. É possível o churrasco fazer uma atividade tendo uma receita, cobrando um determinado valor? A resposta é: pode. Agora, onde é que vai estar o erro? Se sobrar dinheiro, né, desse churrasco e o CA, ao invés de investir esse dinheiro nas próprias atividades do CA, distribuir para o presidente do CA, distribuir para o diretor do CA, para o secretário, aí é que vai estar o erro. Não pode distribuir lucro, mas pode sim fazer algumas atividades, né, com finalidade lucrativa. E até o professor André lá, ele fala, né, que as igrejas fazem alguns bazares, fazem algumas quermesses, fazem algumas festas, uma comissão de formatura já faz alguns eventos. Isso é possível, certo? Só para deixar claro, tá? Então vamos lá. O item A a gente já viu que não é. O item B: as associações são pessoas jurídicas de direito privado e as fundações são pessoas jurídicas de direito público. Não, ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Esse item também está descartado. C: as associações não poderão exercer atividade econômica e as fundações poderão ter atividade rentável, né? Nenhuma das duas está correta, né? Nem a associação ela pode ter especulação em atividade econômica e nem a fundação elas podem ter uma atividade rentável. A princípio, não. As associações, pelo objetivo social, integram o chamado terceiro setor, e a fundação, ausente de tal propósito, não desenvolve ações de interesse social, né? Também está errado. As associações têm o seu elemento principal nas pessoas e as fundações têm o seu elemento essencial no patrimônio. Essa é a resposta correta, o item E. Essa é a resposta correta, o item E. Ok? Tudo certo? Podemos seguir? Alguma dúvida no chat? Não, deixa eu ver. Não, por enquanto. Tá. Então, vamos lá.